Meus cumprimentos a todos, eu sou Fernando Almeida e hoje nós vamos ver o formulário de inspeção de SPDA. Esse formulário faz parte integrante daquela inspeção geral do sistema de SPDA e aterramento. Vamos lá. Bom, abrindo o formulário, obrigatoriamente é necessário colocar logo seu e-mail para ter acesso ao formulário e colocar o número do laudo. Se você não tiver já o número do laudo, coloque um número de referência para você e anote ele. A razão social, se você não tiver ela completa, basta colocar o nome inicial do cliente e o nome da pessoa que está te atendendo lá na unidade. A RT, mesma coisa, se você não tiver de imediato o número da RT, coloque o número de referência. Marque quais são os equipamentos que você está utilizando para a medição do aterramento. E se tiver outro equipamento, é só anotar no local. As condições climáticas. Normalmente, na verdade, sempre tem que estar fazendo em dia ensolarado. Ocasionalmente em dia nublado e nunca em dia chuvoso. A temperatura ambiente e a umidade é necessário para o melhor acompanhamento dos resultados. Você vai marcar, olhando para o local, qual é o tipo de captor que tem lá. Se é uma gaiola de Faraday, que é só aquela cordoalha que corre por todo o telhado, se tem captores de flanking ou se tem aquelas hastes que acompanham a gaiola de Faraday. Pode ser marcado todos os três. Se você vê algum outro modelo diferente ou que você não consiga identificar, você pode especificar aqui e tirar uma foto. A quantidade de captores que tem no local, a bitola do cabo de descida, então, dos captores, descida do captor. Então, a bitola do cabo do captor que está em todo o sistema, se é o mesmo cabo, se não é. O material utilizado no captor, então é só lá em cima no captor. É cabo de cobre, é uma estrutura natural, a barra de alumínio, né, é outro, é misturado. Aí você vai marcar e vai escrever aqui o que você está vendo. A distância em metros não precisa ser exata, né, em milímetros, mas é preciso ter em metros aí uma distância bem próxima da real, tá? Então alguns centímetros de diferença não tem problema, mas metros não, por favor. Tipo de descida, se ela é natural, não natural ou estrutural. Natural. Então, se ela desce por cabo, ela é não natural, ou por alumínio, ela é não natural. Se ela desce dentro da própria estrutura, ela é estrutural. Quantidade que tem de descidas naquela unidade, ou naquela zona, se você estiver fazendo uma análise por zona. A bitola dos cabos de descida. Aqui a gente tem até uma prévia, né? Os condutores de descida de distribuição de corrente de descarga atmosférica deve ser, se for, né, no caso do cobre, 35 mm, composto de 7 segmentos. E se for em alumínio, 50 mm, composto de 7 elementos. Aí vem o detalhe. Se for a descida em barra chata, pega a medida da barra chata, ok? Qual é o tipo de material da descida? Então, que vai lá para o solo, é alumínio, é cobre ou é estrutural? A distância entre cada uma das descidas, então, entre cada uma é de 15 em 15 metros. Coloca que é de 15, depois tem uma de 20, depois tem outra de 30, coloca aqui. Isso também você vai estar colocando aqui, mas também você vai estar desenhando lá no croquis, certo? Então você já marca a descida lá no croquis. Possui caixa de inspeção nas descidas? Sim ou não?
O outro é caso você observe que não tem caixa, mas tem o cabo lá emendado, né, com o conector para descida, ou está só emendado de forma errada. Você pode já anotar aqui essas observações. O tipo de aterramento, ele pode ser só uma haste, que estaria errado, mas deveria ser com uma malha. Porém, a gente já deixou aqui o tipo dos dois e também um campo outro para você descrever. Não, tem uma malha simples isolada no canto lá e tal, que a gente vai saber que tem que ser feita a conexão dela. Quantidade de hastes de aterramento dentro da malha, a bitola do cabo, que deveria ser 50 milímetros, né? 7 segmentos. Então, tá na dúvida? Pega o paquímetro, dá uma medida, conta quantos elementos tem. É tão simples aqui que até com uma régua você consegue conferir se o cabo é de 50 milímetros ou não. Não precisa nem tanto de um paquímetro, porque é bem visível. São números grandes, né? 3 milímetros dá para medir facilmente. Distância entre as conexões, ou seja, entre cada haste de aterramento, qual a distância? Possui caixa de aterramento? Se sim ou não. Não é que ele esteja errado, mas não ter, mas a gente tem que saber se tem ou não devido ao projeto. E aí, se não tem, ela tem que ser solda exotérmica, porque se ela tem, ela pode ser conector ou solda exotérmica. Bom, aí você vai fazer agora uma análise do que você viu. Os elementos de captação, todos lá de cima, você verificou e tal, estão em conformidade? Não estão. Por que tem não aplicável? Porque ele pode não ter elemento nenhum de captação, tá? Não ter nenhum sistema de SPDA, então é não aplicável. Os elementos de condução, ou seja, os cabos em si, em geral, como é que eles estão? Os elementos de suporte e fixação, então os suportes, os conectores, toda a parte de sustentação do SPDA, como é que está? Elementos de conexão e fiação, aí sim, entra conector, emenda, a solda exotérmica, como é que elas estão? Caixas de inspeção de descida, ela existe? Se ela existe, como é que ela está? Se ela não existe, é não aplicável. Caixa de inspeção do aterramento, mesma coisa. Se ela existe, como é que ela está? Se ela não existe, é não aplicável. Parte de composição do PDA interno. Então, são os DPS, né? O conjunto de dispositivo que reduz os efeitos elétricos. Aí aqui tem até um link para você dar uma conferida no DPS, caso necessário. Então, padrão de entrada. Ele é de baixa tensão, de média tensão. Se for de média, aí vai ter lá possivelmente o para-raio lá em cima. Pode ter DPS ali junto ao disjuntor de baixa tensão, que deve ser classe 1 se for na padrão de entrada, mas a gente está deixando aqui todos para marcar quais são os corretos. E às vezes tem até o para-raio, o DPS classe 1 e o DPS classe 2, tudo junto ali. QGBT, qual é o tipo de DPS que tem? Os quadros de distribuição geral, quais são os tipos de DPS? Aqui você vai listar toda a documentação que foi te entregue. Projeto número tal, lista de material número tal, detalhamento técnico número tal, detalhamento executivo número tal, tudo, a RT do projeto número tal, a RT da execução número tal, tá? Bom, aí agora uma préviazinha do que você recebeu de documentação. Teve o RT do projeto e da instalação? Teve o projeto? Teve o memorial do projeto? Teve o memorial de cálculo? Teve o quantitativo de material? Isso aqui já é para te auxiliar a pedir os documentos e verificar se está correto.
Memorial de cálculo de risco. Bom, e aí você vai fazer um parecer, né? Parecer mais ou menos já na área para poder, quando chegar aqui no escritório, poder complementar ele de forma mais adequada, né? Então, o sistema está em conformidade com o projeto? Mas, sim, não porque tem mais entradas na parte do aterramento do que no projeto. Aí você vai detalhar aqui quais são as não conformidades ou as conformidades que você verificou. E aí mais ainda, porque aqui eu já vou pedir para você detalhar subsistema de captação. Esse subsistema, na parte superior, o que você viu? Tá tudo ok? Tem que trocar conector, tem captor caído, tudo aqui. Além da foto que vai ser tirada lá na hora. Inspeção do subsistema de descida. Como é que estão as descidas? Barra chata de alumínio, solta, desprendida da parede e por aí vai. O subsistema de aterramento é a mesma coisa. E aí vem a parte da tabela de medição ômica. Tá? Essa, você vai vir aqui e vai colocar quantos pontos são no total que serão medidos, qual é o tipo de medição que você vai executar, se ela é de um ponto só, se ela é um laço, se é a malha toda ou se vai medir continuidade. Então a medição você vai efetuar conforme o formulário de medição. Vai elaborar o layout da medição com o respectivo ponto. E vai fazer aqui a relação de documentos apresentados referente a toda a inspeção. Bom, aí você tem uma conclusão preliminar, que é o que? Você vai apresentar aqui tudo que você achou de forma sucinta e geral. E caso seja muita informação, você pode vir e complementar com a conclusão final, né? Aqui na conclusão final, você pode só colocar foram apresentadas não conformidades acima, detalhadas, sendo necessário a adequação de todas elas. Ou todo o sistema está em conformidade NBR 5419/2015. Então é um fechamento geral. Bom, essa aí é o formulário bem simples, bem rápido. Junto a ele vai ser feito o planilhamento das medições. É aquela planilha comum, você pode até dentro do próprio layout dos pontos a serem medidos, já colocar as medições, utilizando o procedimento de medição de aterramento, que poderá ser o alicate, poderá ser o terrômetro comum, né, e poderá ser o micromímetro para medição do resistência de continuidade. Bom, gente, é isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato. Valeu!